Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Alguém está vindo pela primeira vez? Acho que hoje não, né? Nós teremos hoje o tema que já está ali no quadro, né? Imortalidade da alma. Nosso irmão Altair vai fazer o estudo por nós. Espero que todos possam aproveitar bem esse estudo, possam se esclarecer, ter um bom entendimento sobre esse estudo que vai ser ministrado, né? Que a gente possa estar cada dia melhorando, crescendo, procurando praticar mais o amor e a caridade, para nos aproximarmos mais do nosso Pai, para que a nossa caminhada, né, não seja tão longa. Somente com o estudo, com o aprendizado, com a prática, é que vamos crescendo e melhorando para sermos pessoas melhores, mais próximas daquilo que é necessário para o nosso crescimento. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que nos ilumine, que ilumine todos aqueles que estejam nessa casa, para um bom aprendizado, para aproveitar bem tudo aquilo que vai ser dito e vai ser orientado, que possamos estar doando as energias necessárias e também recebendo as energias que somos necessitados, que possamos ter abertura para tudo aquilo que provém de Deus e possa estar fazendo o crescimento de cada um. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Livrai-nos de todos os males do Pai. Pois vosso é o poder e agora para sempre. Que assim seja. Vou passar então para o nosso irmão Altair para ele conduzir o estudo por nós. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, para que possa nos conduzir dentro desse estudo da noite. O tema que nós vamos falar hoje, imortalidade da alma. E para iniciar o nosso tema, nós vamos voltar lá no início, quando Maria recebeu a comunicação da vida de Jesus por espíritos de primeira ordem, espíritos iluminados. Foi a primeira notícia que tiveram do plano espiritual, porque Maria não foi comunicada pelo meio, nem por médiuns, por nenhum contato material, foi diretamente espiritual. Ela foi comunicada diretamente da espiritualidade. Então, se naquela época a gente tivesse um pouco de percepção, já seria o suficiente para a gente começar a entender e aceitar o plano espiritual. Tivemos, até o nascimento de Jesus, várias ocorrências diretas vindas do plano espiritual. Tivemos como simbologia também a estrela de Belém, representando aí a parte espiritual. Na parte material a gente conhece a caminhada de Maria até a chegada de Jesus
no nosso orbe, no nosso planeta, trazendo para a gente a boa nova. Jesus, na sua caminhada, quando começou a sua caminhada de trabalho, porque desde a infância, Jesus, todas as ocorrências dele foram significativas e direcionadas para o plano espiritual. Os discípulos começaram a observar que onde Jesus chegava, ele curava, ele conseguia apaziguar uma tempestade, ele falava além de amor, ele curava os cegos, os leprosos, todos aqueles que tiveram contato com Jesus materialmente falando, foram curados, todos. Então, naquele primeiro momento, o que os discípulos imaginaram? Chegou entre nós realmente um rei. Mas para que reinado? Aonde ia ser o reinado de Jesus? Na cabeça dos apóstolos, o plano material. Ele ia ser um rei que ia dominar todos os exércitos, ia dominar todos os povos. Esse era o sentimento, era isso que eles esperavam. E Jesus vem falando, trazendo o Evangelho, descortinando o plano espiritual. Tanto é que ele começa a falar do martírio dele a certo momento. Ele começa a dizer que seria preso, que seria crucificado. E Pedro, sendo um dos mais capacitados à época, um dos mais preparados, com uma idade já avançada, nem ele mesmo conseguiu entender. Tanto que ele fala com Jesus que aquilo jamais iria acontecer com Jesus. Ele não entendeu a mensagem. Então nós tivemos a comunicação de Maria até agora, a passagem de Jesus. Depois nós vamos ter um outro episódio que é emblemático, que é a transfiguração no monte, quando Jesus conversa com Moisés e Elias. Aqueles que estavam com ele, que tinham dormido, ao perceber que Jesus estava conversando com Moisés e com Elias, qual que foi o primeiro pensamento dele? Vamos fazer uma tenda para cada um. Mostrando e reafirmando que o pensamento deles ainda era material. Eles não tinham percebido. Eles não tinham percebido o alcance do que estava acontecendo. E para explicar essa questão da tenda, por que a tenda? Por que montar uma tenda? Naquela época, por 3 vezes ao ano, todos os cristãos subiam a Jerusalém e ficavam numa tenda por 7 dias para representar a quarentena de Jesus. Então imagine, naquela época você sai de casa, vai para uma barraca e fica 7 dias lá dentro. 7 dias. Sem banho, era a cultura da época. Era o que se acreditava na época. E faziam isso 3 vezes por ano. Por isso era a festa das tendas. Por isso que colocaram e pediram a Jesus e deram a sugestão a Jesus de colocar, de criar as 3 tendas. Partindo daí, vem a crucificação de Jesus, que aí fica o exemplo, o símbolo máximo para a gente, aqui na terra, da imortalidade da alma. Por quê? Porque a cruz é o símbolo de todas as mazelas que a gente pode vivenciar enquanto encarnados. Enquanto encarnados, nós vamos ter dores, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas,
e ficou exemplificado na cruz. Jesus disse antes, no conceito de mortalidade da alma, Jesus desencarna para a gente hoje. Para eles naquela época Jesus morreu, era a visão deles, acabou, Jesus morreu, não tinha mais o que fazer. E já Jesus, como prometido, aparece logo em seguida. Depois aparece mais uma vez para os discípulos no caminho de Emaús. Depois vai aparecer de novo em casa, onde ele diz para Tomé, que Tomé ainda tinha dificuldade, para que Tomé pudesse tocar e pudesse ver. Nem mesmo assim eles conseguiram perceber que Jesus, já desencarnado, materializa, continua a dar conselho, continua a curar, continua a ensinar, e nós naquela época não conseguíamos perceber o plano espiritual. E Jesus vai além, promete que ia mandar a terceira revelação, que seria a chave para que a gente pudesse entender o que ele havia deixado escrito. Que através do advento do Espiritismo nós começamos a perceber e ter mais contato com o plano espiritual. Na Bíblia a gente tem os nossos irmãos, alguns irmãos nos contam que Moisés proibiu que se conversasse com os mortos. E por que veio essa proibição à época? Porque se consultava para tudo, virou um comércio, a coisa virou futilidade. Para tudo que se ia fazer, consultava a espiritualidade. Então veio uma determinação divina que parasse para equilibrar, para que chegasse no ponto que a gente está hoje, para que a gente pudesse entender que nós somos regidos pelo plano espiritual, mas estamos vivendo uma experiência na carne e precisamos vivê-la e vivenciá-la com amor para o nosso crescimento, mas vivê-la com a visão da imortalidade da alma, que é uma grande dificuldade que nós temos. Nós não conseguimos nos enxergar ainda como espíritos imortais. Muitos de nós encarnados não imagina que vai envelhecer e que vai desencarnar. A gente vê isso no outro. No outro é natural. Mas quando a gente para raciocinar, a gente não percebe. E é o que é mais grave. Se eu estou vivendo uma experiência na carne, se eu sou espírito imortal, e dependo da minha encarnação como oportunidade para crescimento do meu espírito, se eu não conseguir enxergar a minha jornada com a visão de espírito imortal, e não somente achar que eu deva ter essa visão somente no meu velório, que é o que mais a gente faz, vou deixar para pensar nisso depois. Depois, gente, a gente vai dar no velório. É aquele ponto, né? Se perguntar para uma pessoa, você acredita na imortalidade da alma? Se ela disser não, não vai mudar nada. Se ela dizer sim, também não, porque ela vai passar pelo processo. E que processo é esse? Quando o corpo físico já não pode mais sustentar o espírito, ou quando a sua missão, a sua oportunidade aqui chegar ao término, você vai passar pela experiência espiritual. E aí é um agravante que eu queria abordar. Quem participou já ou teve a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas, já teve a oportunidade de perceber que vários, não são poucos, irmãos nossos desencarnam e chegam no plano espiritual e não percebem que desencarnaram. Isso é muito comum acontecer. A pessoa desencarnar, e é muito interessante isso, gente. É muito interessante. Às vezes você está conversando com um espírito que vem do sexo feminino
quando ela é recebida na reunião mediúnica, você começa a dialogar, começa a conversar, e ela endurecida, e com o tempo, a hora que você pede a esse espírito, observe seu corpo. Quando ela começa a observar, ela percebe as diferenças de altura, de cor. Se é uma mulher, você está no corpo de um homem, é um choque para que o espírito possa despertar. Nós temos um caso aqui em Belo Horizonte, até contado pelo Haroldo Dutra, de um rapaz que tem um trabalho maravilhoso aí numa comunidade, numa favela da Serra, e um traficante desencarnou uns dias antes, e poucos dias depois ele manifestou na reunião e se identificou, e o dialogador muito experimentado perguntou para ele: você acredita na vida após morte? Ele falou: não acredito. Ele falou: mas você devia começar a pensar nisso. Obrigado. Você devia, e tem motivos para começar a pensar nisso. Gente, a morte é só uma mudança de campo vibracional. De campo vibracional. Nós temos um mentor chamado Zé Grosso, dentro da doutrina, que ele correu por 9 anos. Era da época do fracasso, ele tomou um tiro, correu por 9 anos, quando ele foi resgatado pela Sheila, que ela segurou ele correndo, e disse para ela: não, eles estão querendo matar. Ela falou: não, eles já te mataram 9 anos atrás. Porque o tempo na espiritualidade não é contado como o nosso. Se eu não vivo uma vida com a minha visão na imortalidade da alma, eu vivo só pela matéria, independente do meio religioso que eu tiver, eu vou ter a mesma dificuldade. Porque não é o meio religioso que vai me dar o passaporte para que eu tenha esse entendimento. O que vai me fazer ter esse entendimento é começar a trabalhar para o espírito, tanto quanto eu trabalho para a matéria. Aproveitar as minhas oportunidades. Jesus, quando estava com os discípulos, isso está em João 12, João capítulo 12, versículo 35. Quando ele fala com eles: porque andai na luz, enquanto a luz está com eles. Eles não entenderam, e ali a luz era Jesus, e ele fala, né: por pouco tempo mais estarei convosco. Andai na luz para que as trevas não vos tragam dificuldade. O que é as trevas, gente? Alguém já tentou andar no escuro? A gente fica meio sem rumo. Espiritualmente falando, é perder as oportunidades. Nós estamos encarnados achando que nós somos aquilo que iniciou nesse berço e que vai chegar até o túmulo. Não. A nossa verdadeira pátria é espiritual. Se eu não pegar esse conceito e começar a mudar meu pensamento, eu vou ter muita dificuldade. Eu vou ter muita crise, muita luta, muita dor. É muito complicado. Porque não é uma coisa que a gente vira da noite para o dia. Acreditar, tem um estudo do Divaldo Franco, que nós estávamos acompanhando, e Divaldo Franco foi falar, acho que em Orlando, me parece, sobre a imortalidade da alma. E ele chegou na hora do estudo, ele resolveu mudar o início. E ele estava com um tradutor brasileiro, que mora lá, e ele virou para o tradutor e falou: eu vou falar e você vai traduzir. Eu não acredito na imortalidade da alma. O rapaz que ia fazer a tradução o conhecia, falou: eu não vou traduzir isso. Ele falou: traduza. Ele falou: não vou. E ficou os dois. E ele, no inglês lá dele, muito arranhado, disse que ele não acreditava na imortalidade da alma, e aquilo chocou por um momento.
E logo em seguida ele falou: eu tenho certeza da imortalidade da alma. Porque acreditar é muito relativo. O acreditar, eu acredito hoje, posso não acreditar amanhã, posso ser convencido de alguma outra forma amanhã. Mas quando eu tenho certeza, não. Quando eu tenho certeza da imortalidade da alma, as minhas ações começam a modificar. Porque as minhas ações passam a ter um sentido mais nobre, mais refinado. Eu saio do conflito do dia a dia. Eu saio do orgulho, da minha vaidade, da minha pequenez, que tudo para mim fica complicado, que o outro é chato, que aqueles que foram colocados à minha porta, dentro da minha encarnação, para me auxiliar, que eu tenho como pessoas difíceis a me dificultar a caminhada, como grande oportunidade, porque a minha visão não está aqui. Eu passo a pensar que, mesmo inconscientemente, se eu der um prejuízo, ou se eu fizer mal a alguém, eu vou ter que reparar isso lá na frente. Nós vivemos numa sociedade até hoje presa em levar vantagem em todos os segmentos. Nós sempre estamos querendo levar vantagem, aquela antiga lei de Gerson. Só que eu posso levar vantagem perante o mundo físico. Mas se eu sou espírito imortal e acredito na imortalidade da alma, como que eu vou resolver isso depois? Como eu vou chegar amanhã e falar que eu não sabia? Porque aquilo que eu plantar, eu vou ter que colher. Se eu venho numa família para ressignificar os meus sentimentos, o que seria isso? Eu tenho um grupo de espíritos que eu tenho dificuldade nessa encarnação. Aqueles que a gente vê e não consegue nem passar perto. O Evangelho nos ensina, Jesus nos ensinou que nós temos que amar. Eu não consigo amá-los. Para me reajustar com eles, como que vai ser feito numa próxima encarnação pela misericórdia divina? Provavelmente nós vamos vir na mesma família, como pais, como filhos, como irmãos, no mesmo ciclo, para poder vivenciar junto e ressignificar. Aonde eu tinha ódio, eu passo a ter amor. É essa a grande oportunidade. Imagina você receber um desafeto como filho, a lei do esquecimento te beneficiando, e você recebe. Você passa a amar aquela criatura com todas as forças que você tem. Quando você sai dessa encarnação com essa tarefa bem cumprida, aonde você tinha um inimigo, você tem um amigo. Mas para que isso funcione, eu tenho que acreditar na imortalidade da alma. Nós temos dentro da doutrina vários segmentos, eu trouxe aqui várias biografias que se pode e que se falam desse tema. Buscamos trazer uma que a gente possa raciocinar, partindo da gente, não partindo do meio, partindo do outro, partindo da família, mas partindo de nós mesmos. Como eu estou me comportando perante a minha imortalidade? Eu acredito realmente nela? Eu estou passando por um pequeno problema familiar, por uma pequena crise. Eu estou encarnado nesse momento de dificuldade, pandemia, guerra, crise econômica no mundo inteiro, abalos da natureza. Será que isso tudo é por acaso? É por acaso que eu estou aqui nesse momento? Se eu for me olhar só pelo plano físico, eu vou me sentir um injustiçado e até mais, um azarado. Poxa, eu tinha que nascer logo agora. Se eu mudo meu olhar para o olhar de espírito imortal, que é a chave da espiritualidade, que é a chave do espiritismo, que nos dá essa condição,
Quando eu mudo esse olhar, eu vejo a grande oportunidade que eu tenho. A grande oportunidade de estar nesse momento encarnado e estar podendo fazer alguma coisa, seja por um ente da família, seja por um vizinho, por meu bairro, pela minha nação, através de uma prece, através de conectar mentalmente com a espiritualidade de luz, me tornar uma ferramenta disponível a Jesus para que eu possa caminhar. Os nossos irmãos lá atrás, que a gente fala, os discípulos e alguns seguidores depois, não tiveram isso tudo que nós temos de exemplos, literatura e recursos. Ô, gente, imagina se Jesus tivesse monetizado na mão naquela época. Não tinha nem livro, era papiro, né? Você não tinha. O que foi passado de geração para geração foi através de vivência. Eu passei para Marisa para André, e assim foi passando. Alguns espíritos encarnaram, trouxeram para a gente e conseguiram compilar essas ideias, colocar isso de alguma forma no papel. Depois tivemos o advento de Kardec com o Espiritismo, que aí abriu. Kardec veio com uma pleide de espíritos para fazer esse trabalho, porque dentro do cristianismo, se a gente pegar desde Sócrates para cá, exemplificando, é um grupo de espírito que encarna junto para fazer essas grandes mudanças. Vocês já pensaram se esses irmãos nossos, tantos que passaram, o último que passou aqui, que desencarnou, Chico Xavier, por exemplo, falando da doutrina, dando sequência a um trabalho, se eles olhassem para a encarnação como nós olhamos, porque nós enxergamos até hoje a matéria, até no nosso meio espiritual, dentro da doutrina espírita a gente vê isso muito, falamos muito de espírito, falando da imortalidade da alma, tendo contato com espíritos, experiências em reuniões mediúnicas, e vivemos única e exclusivamente pela matéria. Não conseguimos ainda despertar, porque não basta falar só que eu creio, não adianta, eu preciso ter certeza, e essa certeza vai estar embasada dentro daquilo que eu fizer, dentro daquilo que eu buscar. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dessa turma quando Maria chegou e disse: olha, eu vi um anjo do Senhor e disse que eu vou ter um filho. Maria era um espírito preparadíssimo. Gente, você vê um espírito sem você ter conhecimento, é muito complicado. Nós temos aí os nossos sanatórios hoje, e já melhorou muito, porque na época de Jesus, quando ele curava os lunáticos, muitos deles eram obsediados. Hoje já se entende isso. Muitos presos aí em tratamento, porque são médiuns que têm a clarividência, que conseguem ouvir, que conseguem comunicar, e são tidos como loucos. Até hoje a gente vê isso acontecer, e muito. Imagina naquela época. Olha o grupo de espírito que encarnou naquela época para trazer esse trabalho. Por que eu estou dando um enfoque nisso? Porque quando a gente começa a falar da imortalidade da alma e traz só o que a teoria está aqui para a gente cria, corre o risco de criar um campo de ilusão, porque é maravilhoso, tem textos que são maravilhosos, mas na realidade
para que a gente possa produzir e evoluir junto desses conhecimentos, nós precisamos sair um pouquinho do mundo. E aqui, gente, a gente é bom fazer uma observação. Nós temos que trabalhar pela matéria. É necessário trabalhar pela matéria. Você tem que ir em busca de conforto. Você tem que ir em busca de dar o que for de melhor que você quiser para o seu filho. O que você não pode fazer é dar mais importância para a matéria do que para a sua imortalidade da alma, para a sua vida espiritual. Que Jesus já nos disse lá atrás: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Por acréscimo é porque já não estava na programação, mas por misericórdia divina ainda vem um acréscimo. Toda vez que nós nos colocamos à disposição do amor, e ali do amor divino, a gente está sempre recebendo um acréscimo. E de que forma? Eu faço uma boa ação, por menor que ela seja, isso congela vários débitos meus do pretérito, mostra um novo caminho, mostra uma evolução. É para isso que nós aqui estamos, é para isso que aqui chegamos. Nós estudamos também no livro O Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 6, que vai dizer-nos exatamente: valei-vos da luz, que é aquela passagem que eu falei de João, né? Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E dentro do texto ele diz o seguinte: no futuro antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências não vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mãos. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar, enriquecer-se no Senhor. Olha o tamanho da oportunidade que é uma encarnação. Olha o tamanho da oportunidade espiritualmente falando. Porque nós temos o hábito de nos medir com o próximo, com o nosso meio. Então, no meio que eu vivencio, o que o mundo hoje me mostra, exemplificando, quando se fala que um casal é um casal harmonioso, que é um casal bem-sucedido, venturoso, o que passa na cabeça? É um casal que tem uma condição financeira boa, é um casal que consegue conviver sem muitas dificuldades, criando os filhos nas melhores escolas, nas melhores oportunidades, né? É um casal que a gente não vê discutir. Mas até aí nós estamos falando só de coisas materiais, só de matéria, só de matéria. Eu posso juntar o dinheiro que for, no dia do meu velório só vai servir para uma coisa: ficar para quem, herança para quem aqui permanecer e pagar o meu velório. Então, para um espírito imortal, esse não é o critério primeiro que eu tenho que observar. Isso tudo eu preciso na minha transição aqui na Terra. Então esse não é o primeiro conceito que eu tenho que observar. A minha visão está distorcida. O que eu estou enxergando como felicidade, que o mundo me apresenta como felicidade, é transitório. E o que vai permanecer? O que vai ser perene na minha vida? É essas oportunidades que a gente começa a ter no lar,
de educar um filho, de amparar um pai, de amparar uma mãe, de amar um irmão, de ser útil. É simples. O reino dos céus, ele não traz muita coisa de espetacular. Para que você acenda e ilumine o seu reino, basta que você observe as pequenas oportunidades que você tem no dia a dia. São as pequenas oportunidades que chegam à nossa porta que vai fazer a grande diferença. Eu não preciso de coisas miraculosas. Eu não preciso hoje, e também não tenho condições moral e amor suficiente para fazer uma obra que Divaldo Franco fez, que Chico Xavier fez, que Maria Teresa de Calcutá fez, que Irmã Dulce fez. Não é esse o meu estágio ainda. Eu ainda estou estagiando em faixas diferentes. Mas na faixa que eu estou, eu já posso conseguir me enxergar com o espírito imortal e trazer a lei de amor para a minha vida e amar aqueles que estão à minha volta. Olha como que simplificou. Quando Jesus disse, aquele que quiser seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aquele que vier até a mim. O que é renunciar? É abrir mão dos preconceitos, dos conceitos adquiridos, daquilo que a gente acha que sabe, e buscar o amor do Evangelho, o amor que edifica, o amor que serve, o amor que vai até o infortúnio do próximo, sem que ele venha pedir. O verdadeiro amor. Quando eu começo a fazer esse movimento, eu estou renunciando a mim mesmo, eu estou renunciando àquilo que eu acredito. É aquela situação simples do dia a dia. Aparece uma pessoa com necessidade na minha porta, eu paro, entro, o primeiro impulso que eu tenho de ajudar, mas aí eu começo a pensar, será que ele merece? O que será que ele vai fazer com essa ajuda? Deixei contaminar por mim. Quando eu renuncio a mim mesmo, eu vou no primeiro impulso. Tive a vontade de ajudar, ajudo. Se o outro merece ou não, é dele com o Pai. Não cabe a mim esse julgamento. Cabe a mim aproveitar a oportunidade que o Pai pôs na minha porta. Essa é que é a grande oportunidade. É aquele irmão nosso, ou aqueles irmãos que atravessa todo mundo e vem falar com você. E comumente a gente fala, né? Nossa, mas eu sou azarado. Ele passou e veio logo em mim. Pô, gente, graças a Deus por isso. É porque você tem algo a ofertar. Mas eu vou ajudar ele por quê? Eu vou ver essa pessoa e nunca mais eu vou ver. Quantas pessoas a gente vê no centro da cidade, principalmente cidade grande, que você tem um contato e às vezes naquela encarnação você não vai ver ela mais. Se você aproveitar a oportunidade de auxiliar, pensando como espírito imortal que você é, bacana. Se você também resolver não ajudar, é direito do seu livre-arbítrio. Mas aí tem um detalhe. Imagina você, se ao desencarnar, você reencontra com aquele irmão uma dificuldade maior, e aquele espírito foi um espírito que em outra encarnação lhe foi muito caro. Por exemplo, ele foi um filho, ou um pai, ou uma mãe, e você não estendeu a mão. Já imaginou o sentimento, a dor que isso não vai provocar? Pois não. O melhor exemplo de renúncia, amor, é dentro de casa. Sim, sim. E às vezes a gente pensa assim, a gente dá o próximo, a gente o próximo é só aquele que bate nas portas, né? Exatamente. Então, é dentro de casa, que é o melhor exemplo. Claro. O que ela trouxe é o seguinte, que o melhor exemplo de amor é o dentro de casa. A casa, seu nome? Carolina, que trouxe para a gente. Carolina, o maior laboratório que nós temos, o maior e o melhor laboratório que nós temos para a nossa evolução é o nosso lar. Com todas as dificuldades e mazelas que estiverem ali dentro. É o melhor lugar que a espiritualidade de luz amiga nos ofertou.
para que a gente pudesse ser bênçãos ali dentro. Ser o que Jesus foi, por exemplo, na cura da sogra de Pedro. Ele restabeleceu o equilíbrio no lar. Quando nós fazemos, o que nós fazemos quando a gente chega em casa e encontra um lar em dificuldade? Na maioria das vezes, a gente leva mais desequilíbrio. Porque nós chegamos com as nossas tendências, com as nossas visões, e aí tem um processo muito complicado. Porque eu enxergo o outro com a cabeça que eu tenho. Eu não enxergo o outro como ele é. Eu quero que o outro seja o que eu penso. E eu tenho que aprender a respeitar e deixar ser o outro para que eu possa ser eu mesmo. Mas dentro de uma relação de equilíbrio e de amor, para que ambos cresçam, para que ambos cheguem ao crescimento. Porque a partir do momento que eu chego dentro do meu lar, tem uma dificuldade. Todo lar tem, gente, só muda o endereço e o número da casa, né? Todos têm dificuldade. Aquele irmão, aquela pessoa mais difícil do lar, o pai ou a mãe, aquele que tem uma dificuldade a mais, quando chega com uma dificuldade, qual é a primeira coisa normalmente que se diz? Eu vou ajudá-lo, mas primeiro ele vai ouvir umas verdades. Quando eu faço isso e quando eu falo isso, o primeiro movimento maravilhoso, eu vou ajudá-lo. Mas quando eu passo para o segundo, mas primeiro ele vai ouvir umas verdades, eu acabei de estragar tudo. Era preferível eu ter ficado quieto, porque isso não edifica, isso não traz luz. Vamos pegar quem que é nosso modelo e guia? Jesus. Já imaginou se Jesus comportasse assim com a gente? Eu vou ajudar, mas voltar aí vai ter que ouvir umas verdades. Eu não teria estrutura emocional, isso eu falo com certeza, para escutar todas as minhas verdades, desde que eu fui criado simples e ignorantes e até agora. Dentro das minhas várias encarnações, porque eu cometi muitos erros, muitas dificuldades, tive muita luta, continuo tendo. As minhas verdades são limitadas àquilo que eu acredito e àquilo que eu aprendo no dia a dia. Então o que eu tenho hoje como verdade, amanhã já mudou. Não é absoluto. Na matéria tudo muda constantemente. O lar que a Carolina trouxe é um exemplo claro. Que dia num lar que é igual ao outro que passou? Que semana num lar é igual a outra? Sempre vem uma dificuldade, sempre vem uma necessidade diferente, e tem que ser assim, que é para fazer com que a gente movimente valores morais, exercite o amor, exercite o dar, o companheirismo, a capacidade de abraçar, a capacidade de entendimento, a indulgência. É o que a doutrina traz para a gente, que a gente chama de BIP, benevolência, indulgência e perdão. Se nós começarmos a enxergar nos nossos lares como nós nos enxergamos, o nosso lar melhora 80%. Porque para nós somos muito condescendentes. Nós erramos, nós sempre achamos que nós temos direito à misericórdia. Nós sempre achamos que nós temos direito ao entendimento do outro. Nós sempre queremos ser compreendidos e acolhidos. Mas quando é com o outro? Quando é com o outro, eu tenho que expor minhas verdades. Foi o que Emmanuel trouxe aqui, dessas oportunidades que nós temos de resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, conciliar e enriquecer-se no Senhor. Gente, isso é tudo para ser trabalhado dentro do lar. E é fácil de ser trabalhado isso. Quando a gente sai um pouquinho da gente mesmo, quando a gente tem essa capacidade de olhar um pouquinho para o lado e enxergar o outro com amor,
facilita tudo. Facilita tudo. Ninguém sofre porque quer. Ninguém. Nós entendemos que para que eu evolua espiritualmente, ainda me é necessário encarnar nesse orbe e ter esse corpo na matéria. Assim a espiritualidade nos traz. É o objetivo da encarnação que está no Livro dos Espíritos. Pergunta 213 ou 613, me desculpe. Qual o objetivo da encarnação? E a resposta começa. Pergunta de Kardec: qual o objetivo da encarnação? E a resposta começa. Deus impõe-lhes a encarnação, então é imposto, para o progresso. E que progresso é esse? Material? Não somente. O processo material, o progresso material, faz parte da caminhada. Ele é o meio, mas não é o fim. O fim é o espírito imortal. É o que eu vou levar nessa caminhada. É a oportunidade que eu vou estar nessa caminhada. Essa é que é a grande experiência. Gente, alguma pergunta aí? A gente vai falando, o tempo vai diminuindo. Eu vou fazer uma colocação agora, para a gente analisar um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de Jesus, experiência grandiosa de Maria, os apóstolos e todos aqueles que vieram antes de nós, trazendo as condições para que estivéssemos aqui hoje e para que a gente possa entender, vendo essa imortalidade da alma, a grandiosidade que é a nossa encarnação, que a gente pegue esses conceitos que Emmanuel nos trouxe aqui, de oportunidade dentro do lar, que a gente passe a olhar para nós mesmos, não como vítima, não como um coitadinho, não como um ser à parte de uma sociedade, mas como um ser que tem luz divina e que pode edificar o próprio caminho a partir de uma mudança de pensamento, porque é no pensamento que vai começar a nossa mudança, porque através de um pensamento mais equilibrado, eu vou entrar em sintonias mais equilibradas. Por que os apóstolos lá atrás não conseguiram entender Jesus? Porque Jesus estava numa sintonia que eles não estavam. Eles conheciam a matéria. Então o reino para eles era a conquista do mundo. Quando Jesus está diante de Pilatos, o que ele fala? Que Pilatos fala: sois reis, tu disseste. Se fosse rei aqui, os meus anjos estariam pelejando por mim. Mas o reino de Jesus não era aqui. Ele estava falando de um reino espiritual. Aqui é passagem, aqui é meio, aqui é escola que uma criança vai todo dia. Nós estamos matriculados nessa escola bendita chamada Terra, que nos traz luz e oportunidade de crescimento. Nós falamos aqui de espíritos nobres que aqui passaram. Emmanuel que nos trouxe essa literatura, por aqui passou. Ninguém chega a uma condição de Cristo sem passar por onde a gente está passando. Pensem nisso. Ninguém chega à condição de um Divaldo Franco, que tem alguns mentores, a principal, a Joana de Ângeles, que muita gente fala: mas a tarefa de Divaldo Franco foi fácil, porque ele teve Joana de Ângeles para dirigir. Gente, você tem crescimento moral. Para ter uma mentora dessa do seu lado, você precisa caminhar. E na estrada que nós estamos caminhando. Só que nós temos uma vantagem a mais, que nós não percebemos ainda. Essa estrada já está pavimentada. Eles já passaram, nos deixaram as dicas para que a gente possa caminhar. E o segredo é simples, é amar.
Como diz o poeta, né? Amar como Jesus nos amou. É simples. É só a gente, é menos mundo e mais Deus. É menos matéria e olhar um pouquinho para o plano espiritual, mas olhar com a ótica espiritual. Quando eu disse aqui que mesmo dentro do movimento espírita, tem irmãos nossos que quando vai chegando a hora do desencarne, do desespero, tem um livro muito gostoso, que eu aconselho muita gente que quiser ler, muito bom, chama A Hora do Adeus, do Sérgio Luiz. Esse Sérgio Luiz foi um espírito que desencarnou em Brasília, no auge da sua vida. Alto funcionário, a vida toda equilibrada, um acidente, ele desencarna. Ele desencarna e um colega dele fica paralítico. E então ele vai em busca de saber por que aquilo aconteceu com ele. A imortalidade da alma. É rápido que eu vou contar. Encarnações passadas, trabalhava num convento, 2 jovens noviços lá para ser promovidos. O que ele faz? Convento geralmente, gente, era no alto das serras, né? Ele mexeu no freio do carro, o rapaz desceu e o carro foi para o buraco e ele desencarnou. Algumas encarnações depois, ele veio resgatando esse acidente. E esse outro amigo dele veio resgatando também algumas oportunidades. Detalhe, do momento que ele desencarnou em diante, ele percebeu tudo no plano espiritual, não era espírita, mas foi atrás de uma prima que era espírita. Então aí a história dele começa e ele caminha. E ele trouxe esse livro para a gente, que chama A Hora do Adeus, que tem a ver com a imortalidade da alma, porque ele é escrito nos velórios, no que acontece nos velórios. E quando eu falo, até quando a gente lê o livro, a gente ri, porque ele chega num velório, chega um grupo de espíritos, e precisavam, estava um burburinho muito grande, eles precisavam de uma prece. E tinha uma mulher que era espírita, e tinha mediunidade. E eles chegaram perto dela e sussurraram que precisavam de uma prece. Como ela estava despreparada, ela achou que era o irmão que tinha desencarnado, que estava pedindo para rezar, e despencou a rezar no Maria, Pai Nosso, e foi um. O que é isso? Eu creio, mas eu não tenho certeza. É a questão da fé. A fé eu não consigo ver. O que é a fé? Né? Eu hoje tenho certeza que eu vou desencarnar e que vou precisar de muita misericórdia da espiritualidade para que eu possa pelo menos ser transportado aqui para a casa de Miramês. Essa certeza eu tenho. Como vai ser o processo? Não sei. Sei que esse processo já aconteceu comigo várias vezes, porque foram várias reencarnações. Várias reencarnações já aconteceram. Esse é um processo que não tem como, eu vou ter que passar por ele. E graças a Deus por isso, porque eu vou passar, renovar o entendimento e voltar para a nova oportunidade. E tomara que seja nesse ordem. Tomara que eu consiga começar a amar o suficiente para que eu possa ter oportunidade, porque o que vai me definir é o amor que eu tenho. O que vai me definir como espírito imortal é o que eu carregar na minha bagagem moral, porque o resto tudo vai ficar aqui. Conta bancária, família, pai, mãe, filho, amigos. Chegou no velório, dali para frente eu recebo uma outra roupagem, que é a roupagem espiritual, simbolicamente falando. Tudo que eu achava que era meu ficou aqui. Dali para frente, qual que é meu patrimônio? Moral. O que o meu espírito conseguir vibrar, de luz ou não. E aí determina a minha caminhada. Aí determina. Por isso que Jesus disse: caminhai na luz. É nesse sentido. Alguma pergunta, gente? Nós temos 3 minutos ainda. Não? Tá ok? Então
Então, gente, para fechar, o objetivo do Espiritismo, quando abriu essa porta, o objetivo de Jesus, da espiritualidade, de mostrar o intercâmbio dos dois campos de vida, era só acelerar o nosso progresso. Acelerar o nosso progresso. Porque tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu imaginar, todas as oportunidades que vierem à minha porta, se eu tiver a ótica de espírito imortal, eu vou pensar nas minhas atitudes de maneira diferente. Eu vou entender que a felicidade vulgar de hoje, que a facilidade financeira, às vezes adquirida sobre suor de outros, que a esperteza aplicada no meu dia a dia pode me custar um preço muito caro lá na frente. Mas em compensação, Jesus nos dá essa doutrina e nos traz o Evangelho. E se eu conseguir aproximar desse Evangelho, não em teoria, não para ficar só verbalizando, chegar aqui e começar a falar do Evangelho, que é muito simples e gostoso, porque aqui a gente está amparado pela espiritualidade amiga. Se eu conseguir colocar isso em prática, todos nós aqui vamos nos encontrar daqui a pouco no plano espiritual sem muita dificuldade. Todos aqueles que Jesus curou, os cegos, os leprosos, os apóstolos, todos desencarnaram. Todos desencarnaram. Aqui, olhando para essa plateia aqui, a gente pode dizer que daqui 90 anos, porque tem jovens aqui, todos aqui já estão no plano espiritual. Todos. O que vai nos definir é a oportunidade que nós tivemos de amar e se aproveitamos ou não. Um exemplo e um conceito simples que a espiritualidade nos traz: enxergue menos você e mais o próximo. Olhe menos para você e olhe mais pelo próximo, mas com o olhar de servir. Olha que Jesus, para finalizar nesse último minuto, foi o Espírito mais iluminado, mais luminoso que teve nessa terra, vou dizer dessa forma. Mais luminoso, com a capacidade desconhecida por todos nós ainda, que estamos ainda no início da caminhada. Ele serviu a todos, ele amou a todos, todos que chegaram até ele, até mesmo no encontro com a cortesã, que já está no final, eu não vou adentrar muito, que ela convida Jesus para ir ao palácio, e Jesus falou: não é o tempo, e ele vem encontrar com ela quando ela está com lepra mais à frente, e ele a ama, ele traz a seu peito e ama, independente de tudo aquilo que ela tinha vivenciado na encarnação. O que esse exemplo nos mostra? Não preocupemos com aquilo que nós fizemos de coisas menos felizes, ou das oportunidades que nós achamos que perdemos. Foquemos no que a gente pode fazer de bom, de belo, junto à espiritualidade de luz, junto a Jesus, que é daqui para frente que importa para nós, porque o que passou nos trouxeram até aqui. Que Jesus abençoe e ilumine aqui cada lar presente nos dois planos da vida. A gente agradece pela oportunidade. Obrigado, Thaí. É muito importante, né, que a gente saiba sintetizar todo esse estudo que trouxe para a gente, né, e saibamos nos preparar para a nossa vida futura, porque o nosso futuro depende do que nós fazemos agora, do que nós estamos cultivando aqui. Então, que a gente possa pegar esses ensinamentos, focar bem neles e colocar em prática no nosso dia a dia.
no nosso trabalho, no nosso lar, na rua, onde quer que estejamos. E que a gente possa estar sempre com o pensamento em Jesus, né? Lembrando de tudo isso, porque o nosso pensamento é que leva às nossas ações. Se nós trabalharmos o nosso pensamento, nós vamos ter ações condizentes com aquilo que nós estamos pensando. Então, o bom pensamento vai trazer boas ações. Aqui na casa tem na quarta-feira o atendimento aos lares para aqueles que necessitam. E é importante que quem precisa desse atendimento, que deixe o contato ali na recepção, para que eles possam agendar e estar presente naqueles lares que necessitarem. Toda quarta, segunda e quarta, né, há o atendimento fraterno e orientação espiritual aqui na casa. Então, toda segunda e quarta, assim que chegarem, né, procurem na recepção para ver a que horas vão poder ser atendidos e como. Nem sempre consegue atender a todos no mesmo dia, mas vai ter sempre oportunidade de atendimento. A casa também tem na quinta-feira e na terça-feira. Na quinta-feira tem a oficina de costura e na terça-feira de artesanato. Aqueles que se interessarem, o horário de atendimento dessas oficinas de 14 às 17 horas. Na terça, costura, né? Na terça, artesanato e na quinta, costura. Então, quem se interessar, fica aí o convite. Vamos pedir ao Mendes para fazer a prece por nós e depois da prece, aqueles que quiserem receber o passe, é só aguardar. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desses estudos do Evangelho, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos na casa de Miramês, agradecemos a espiritualidade amiga pela sustentação da reunião, por abrir os nossos entendimentos, por estimular as ideias lá no nosso irmão Altair, né, as intuições, para que o estudo acontecesse de forma que todos nós precisamos. A gente sempre está ouvindo aquilo que vai nos tocar, cada um intimamente. Então nós agradecemos muito a Jesus, ao irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nos dois planos de vida e que possamos chegar em paz e segurança aos nossos lares. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.